Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 8º episódio da 4ª temporada do podcast Atualizando. Hoje um tema muito importante, o bicentenário da independência do Brasil, uma efeméride que acreditamos aí seja bastante lembrada nas provas de vestibular desse ano. Então, estamos aqui hoje reunidos com um timaço aqui, professor Rodrigo de Arte, professor Monteiro de Geografia, professor Daniel Medeiros, para nós conversarmos sobre as comemorações dos 200 anos de independência do Brasil. Então, estamos aí num momento de celebração do nosso bicentenário da independência, momento interessante para refletirmos sobre como foi esse processo de independência do Brasil junto a Portugal. Um processo que você sabe, né, foi bem diferente de outros que nós poderíamos usar como parâmetro de comparação na América. É uma independência feita do alto, né, articulada nos bastidores por uma elite, um movimento que não tem precedentes, né, Daniel, na história. Essa ideia de proclamar uma monarquia, um regime imperial, coroando o herdeiro do trono português. Então, um processo de independência bastante peculiar se compararmos com outros movimentos na América Latina, né, as ex-colônias espanholas, o próprio processo de independência dos Estados Unidos é bastante diferente da nossa independência. E existe um símbolo que muitos de vocês devem lembrar quando o assunto é a independência do Brasil, né? Uma maneira de romantizar, idealizar o Grito do Ipiranga, né, como se chama o quadro do pintor Pedro Américo. Então a gente pode iniciar essa nossa conversa com a análise dessa obra e eu peço então que o professor Rodrigo nos traga elementos de como essa representação ela não corresponde, né, exatamente à realidade do processo de independência, a obra Independência ou Morte ou Grito do Ipiranga de Pedro Américo. Bom, primeiro agradecer o convite aí, né? Uma satisfação debater com vocês assuntos sempre importantes, né? E é muito legal fazer parte mais uma vez aí dessa nossa discussão de um assunto que certamente vai aparecer aí nos vestibulares este ano, né? Bom, a gente até brincava nos bastidores aqui, né? Que essa é a fotografia oficial do evento, então, né? Porque quando a gente fala em Independência ou Morte, quando a gente fala em Grito do Ipiranga, essa é a imagem que vem normalmente à nossa mente. E eu tenho certeza, né, que você, aluno, já viu em alguma apostila, em algum livro, em algum momento, né, essa imagem aqui. É claro, né, que quando o Pedro Américo, na verdade, é um dos principais nomes aí dessa segunda metade do século XIX, em que o Brasil, já independente, desde 1822, precisava construir seus símbolos, né? E a gente vê, inclusive, isso muito fortemente na literatura também, né? O romantismo, o indianismo, que a gente teve muito forte na literatura, na pintura. O romantismo ele trabalha com esse lado de idealização, já por natureza. E ele caiu como uma luva, como eu sempre costumo dizer, né? Porque ele vai cair num país que está precisando construir seus símbolos, suas imagens, né? Então, em nenhum momento assim também a gente tem que acreditar que o Pedro Américo foi ingênuo de acreditar, assim, de pensar que ele estava fazendo aqui uma reprodução fiel, né? Não é isso. A ideia era realmente construir um símbolo, né? Então, fazer algo realmente grandioso. E no caso do quadro aqui, literalmente grandioso, né? Nós temos um quadro aí que tem de altura mais de 4 metros, de comprimento mais de 7 metros, e que foi feito por encomenda, exatamente, né? No ano de 1886 foi encomendado, que até 3 anos ele teria para entregar esse quadro, que vai ser entregue em 1888. Ele já estava morando em Florença, nessa altura do campeonato, né? Que é onde ele vai morrer, depois, inclusive, o Pedro Américo. E ele vai produzir aquela imagem que foi pensada milimetricamente para ser o símbolo, né? A gente tem o Dom Pedro em primeiro, numa posição muito central, né? Inclusive destacado ali em relação aos demais, sendo saudado de várias maneiras diferentes, né? A gente vê, inclusive, nos arredores os dragões da independência, né? Aí levantando as suas espadas para saudar. Mas a gente vê também nos cantos do quadro gente que seria gente comum, gente normal, do meio do caminho, né, do Dom Pedro, saudando, levantando o chapéu, batendo palma, aclamando de alguma maneira, né? É importante também a gente lembrar que esse quadro ele não é assim 100% original também, né? Porque ele foi inspirado num quadro
que tinha na posição central ali o Napoleão, né? Um quadro pintado por um francês, né? Chamado Meissonier, né? Se eu não me falha a pronúncia aqui, né? Do francês, que é um quadro de dimensões bem menores, mas que mostra a tal da Batalha de Friedland, em 1807, né? Isso lá no começo do século ainda. E que também vai, se você pesquisar aí, né, para dar uma olhadinha nesse quadro aí, você vai ver que ele lembra muito isso daqui, inclusive na situação do Napoleão estar ali sendo aclamado por todo mundo ali também, né? Agora, a gente vê outros elementos heróicos aqui, né? Como, por exemplo, o próprio cavalo, nós vamos debater um pouquinho sobre isso, né? Que certamente não era um animal no qual o Dom Pedro, né, estava viajando. A roupa de gala, né, o traje militar no qual com o qual ele está viajando ali também, né, não seria especificamente, né, o mais indicado aí para essa viagem. O próprio fato de ele carregar com ele uma espada seria algo, né, bastante inusitado, sendo que teria segurança para ele, né, para ele não se preocupar com isso. Então, realmente, é a construção de um símbolo, né? E que também é função da arte, né? Você constrói muito o imaginário de um país, a identidade, né, de uma civilização, por meio da arte também, né? E o Pedro Américo, inclusive, pouco tempo depois, né, ele vai continuar mesmo no período republicano ainda, construindo esse símbolo. A gente tem que lembrar que 5 anos depois desse quadro tem aquela famosa imagem do Tiradentes esquartejado, né, que inclusive que forma ali a silhueta do mapa do Brasil e tal, né? E que daí é uma construção republicana, diferente em outro momento já, mas pintor que era dado, então, a isso, né? Como a gente pode perceber já por esse quadro e por esse outro aí que eu citei também. Maravilha. Muito boa a sua análise, no sentido da gente perceber o quanto a representação da independência nesse quadro é romantizada, é idealizada, não tem aquela preocupação em mostrar a versão oficial dos fatos, digamos, né? Como realmente ocorreu o processo. Então, a gente pode resgatar uma série de fatos pitorescos que ocorrem ali no 7 de setembro e que não estão, né, representados aqui na obra. Daniel, nós estamos agora nesse momento aí de celebração dos 200 anos de independência, mas eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho na história e lembrasse do centenário, né? 1922, um ano importante na história do Brasil e que correspondia ali, né, ao período de centenário da nossa independência. Pois é bem curioso. Antes, só chamar a atenção um dado que você falou, que é muito legal, às vezes escapa, né, para o aluno, que você vê que essa representação de um episódio de 1822, na verdade, ficou pronta em 1888. Né? Você vê que esse lapso de tempo bem grande, né, para se construir essa representação. Né? É interessante. O Pedro Américo ele chega, inclusive, a fazer uma pesquisa do vestuário da época, né? Para você ter uma ideia. Já são 60 anos, né? Para você pesquisar o que estariam usando ali naquela condição. Né? E é importante isso porque, na verdade, era o ocaso já do Império. Né? Então, você vê, era uma tentativa de se buscar um símbolo que desse uma certa unidade a uma monarquia que já vinha sendo fortemente contestada, exatamente ali no período em que o quadro começa a ser pintado. Né? Então, é bem interessante. Mas, no caso do centenário, há episódios muito marcantes. Primeiro, o governo era o Epitácio Pessoa. Né? O Epitácio Pessoa, ele realmente era um político que não era propriamente um político do sistema. Né? É importante isso. Qual era o sistema? Eram os políticos de São Paulo e Minas Gerais, a famosa política do café com leite. Porém, na eleição de 1918, né, foi eleito um paulista, Rodrigues Alves, mas ele morreu de gripe espanhola. Pegou a gripe, morreu em janeiro de 19, e houve uma crise sucessória entre São Paulo e Minas, e para evitar uma ruptura, algo que pudesse enfraquecer o esquema dos cafeicultores, eles escolheram um tertius, né? Eles escolheram um terceiro não complicador, né? Que era o paraibano Epitácio Pessoa, que tinha sido presidente do Supremo Tribunal Federal, e estava em destaque naquele momento, porque justamente ele estava na Europa representando o Brasil no Tratado de Versalhes. Então, ele era um homem moderno, era um homem intelectual, um homem de vasta cultura jurídica, experiência de mundo, e ele assume, então, a presidência, dando, assim, digamos, um ar diferente. Né? E ele aproveita o centenário como uma maneira de deixar a sua marca da modernidade, essa marca da inserção do Brasil no mundo. Né? E ele planeja minuciosamente, né? Desde 1921, quando, por exemplo, volta ao Brasil, 1921, os corpos do Dom Pedro II e da Teresa Cristina, sua esposa,
numa, digamos, anistia póstuma, né, a Dom Pedro II, ele retorna. Então, o primeiro grande marco das comemorações é o retorno do corpo do velho imperador, que faleceu em Paris, em 1891, estava no exílio, né, e passado, então, aí 30 anos, já se julgava a República suficientemente consolidada para trazer o corpo do velhinho de volta, né? Então, esse é o primeiro momento. E o segundo momento foi um momento grandioso, gente, grandioso. O Epitácio Pessoa resolve fazer uma exposição universal, que era algo que já acontecia na Europa desde 1851, a primeira foi em Londres. O Brasil participa dessas exposições desde a década de 1860, 1862, e nunca tinha ocorrido uma aqui, né, nas terras tupiniquins, né? E era preciso que ela fosse à altura, né, de uma exposição universal. E, para isso, ele pede uma dotação no Congresso de 100 mil contos de réis. Era uma fortuna incalculável, era coisa assim de construir muitos estádios de futebol. E no momento em que o Nordeste, por exemplo, passava por uma terrível seca, né? Então, assim, isso já criou uma polêmica. Você vê como a história do nosso país é sempre cercada dessas polêmicas, né? O uso do dinheiro público para fins que não eram propriamente os mais urgentes. Mas não adianta, o Congresso acabou aprovando e ele constrói diversos pavilhões para chamar os países, né, que participariam da Exposição Universal, e derruba, para poder criar espaço, né, para esses pavilhões, derruba o Morro do Castelo, que foi o morro no qual originou-se o Rio de Janeiro. Outra coisa interessante, para comemorar o centenário da independência, destrói um ícone, ícone da cidade, que era chamado, inclusive, de Morro Sagrado, porque era um morro derrubaram o Morro do Castelo. E, no aterro, construíram, então, os pavilhões. Uma discussão, né, antiga essa, aliás. Pois, então, Lima Barreto se posicionando contra eles no começo do século. Um debate já, né? enorme que isso gerou, é bem interessante, né? E construíram 14 pavilhões, né, monstruosos. Tanto é que alguns ainda permanecem. A sede, por exemplo, da Academia Brasileira de Letras é no prédio que foi a sede do pavilhão da França. Você vê a natureza das construções que resistiram ao tempo, grandiosas, né? Enfim, e aí ele vai chamar vários países, são 20 países que participam, os pavilhões são construídos 14, mas há 20 chefes de Estado que vêm visitar, e, enfim, resumo da ópera, as comemorações duram um ano, gente, um ano, desde setembro até julho do ano seguinte, e foi um sucesso, né? Calcula-se que cerca de 3,5 milhões de pessoas visitaram os pavilhões. O que era exposto? O melhor de cada país. O que o Brasil vai expor? Para usar a palavra de hoje, né? Agronegócio. Né? Vai expor o que o Brasil tinha, que era o agronegócio. Mas foi um sucesso. A rigor, então, o Epitácio Pessoa acabou marcando mesmo posição em torno daquela que ainda hoje é considerada a maior manifestação em termos, digamos, artístico, estético, de uma mostra até hoje. É grandioso o que aconteceu. E é interessante até se falar nisso, Daniel. Até eu sei que não é o tema do episódio, já gravamos outro episódio falando aí, né, sobre a Semana de Arte Moderna, mas é claro que a gente lembra que a Semana de Arte Moderna é um evento grandioso desse ano, né, do centenário. E o Pedro Américo era um cara, de certo modo, respeitado e execrado em igual medida pelos modernistas, né? Por ser aquilo que era chamado de pintor acadêmico, né? Então, o cara que foi estudar lá na Europa, o cara que pintava tudo certinho como tinha que ser, que aceitava encomenda para fazer o quadro, né? E isso, lógico, que frustrava quem queria trazer esse laço de modernidade artística lá da Europa também, né? Então, só para a gente lembrar disso, que o centenário da independência é o início aí da nossa modernidade, pelo menos, né? De maneira simbólica, né? E tecnológica também, porque justamente já estava ali em voga, né? Vários, digamos, das conquistas tecnológicas, a energia elétrica, né? Já o automóvel, né? E o próprio rádio, né? Isso, o pronunciamento de abertura enfim, da solenidade do centenário foi o discurso do Epitácio Pessoa transmitido pelo rádio. Então, a primeira locução de rádio no Brasil é justamente dentro das comemorações do centenário. Ou seja, mostrando o quanto o Brasil, naquele momento, era um país que queria se inserir no mundo, né, e buscava, por meio dessa grandiosa manifestação, em homenagem ao centenário, mostrar o seu papel
de inserção. Eu faço essa reflexão porque nós estamos comemorando o bicentenário e nada disso está acontecendo. Nada disso. Quer dizer, ser uma oportunidade, uma nova oportunidade de o Brasil reafirmar o seu papel de nação no mundo, né, de nação do mundo, seja no sentido de receber nações amigas, seja no sentido de criar esse laço, né, simbólico por meio de uma comemoração tão importante, seja no sentido de mostrar ao mundo o que temos para mostrar. E o bicentenário vai passar em branco no que diz respeito a esse aspecto que marcou o centenário. Então, nós temos aí dois ponto e contraponto, né? Um centenário grandioso, pretensioso até, de certa forma, e um bicentenário que passará em branco no que diz respeito a esse aspecto. Maravilha. E voltando à questão do simbolismo, né, da representação do Pedro Américo, nós sabemos que não foi exatamente assim que a independência foi proclamada, né? Então, a gente pode lembrar do episódio da subida da serra, né, do imperador Dom Pedro I, o futuro imperador Dom Pedro I, claro, ainda como príncipe regente, e proclamando a independência não dessa maneira tão romântica como foi representada. Então, Monteiro, como é que foi essa viagem dele até São Paulo, né, saindo do litoral? O que a gente pode apontar ali da topografia, né, da dificuldade de se chegar a São Paulo? Como foi a real, né, o período ali que antecede o Grito de Ipiranga, né? Como foi esse processo? Bem, Rogério, amigos que estão assistindo aí, né, não tem muita certeza de nada, né? Quando você começa a olhar ali como é que foi feito, tem muito achismo, né? Em cima de documentos que foram feitos, né? Provavelmente, então a gente pega as imagens de satélite, hoje tem Santo Zé uma ilha, né? Tem a São Vicente, né? A famosa capitania hereditária que deu certo lá, né? E aí eles, assim, tentando imaginar provas de vestibular. Vai que ele pega uma prova, tipo a USP, a Unicamp, pega um tema. Vamos falar do bicentenário, mas vamos encaixar a geografia física, né? O que ele poderia perguntar? Eu morei em São Paulo, né? Eu nasci lá, por sinal, morei muitos anos em São Paulo. E eu lembro que nos anos 80 se falava muito dessa cidade aqui, ó, que o Dom Pedro passou, que é a cidade de Cubatão. E aí ele pode perguntar a parte negativa de Cubatão hoje em dia. Se o Dom Pedro passasse ali, ia ver, nossa, é muito diferente, né? Aqui ainda, né? Essas bolinhas que vocês podem ver, é o polo petroquímico, é um dos maiores do Brasil, né? Aí na época dos anos 80, de 1980, né? Já tinha passado quase 2 séculos ali da independência. Tinha os problemas de chuva ácida aqui na região, era uma das maiores mortalidades infantis do Brasil. Aí depois veio as leis ambientais do Brasil, começaram a controlar essas refinarias e indústrias petroquímicas. Tinha uma época que toda essa encosta da Serra do Mar aqui, ó, ela era totalmente desprovida de vegetação por causa da chuva ácida. Aí teve um programa no final dos anos 80 do governo de São Paulo e governo federal de repovoar a região. Hoje você pode ver a imagem, a Serra do Mar tá perfeita ali. E não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tem o caminho, mesmo o caminho do Dom Pedro, ele passou aqui, ó, ele passaria hoje por dentro da refinaria. E ele subiria essa parte aqui da serra, que dá um desnível de mais ou menos uns 700 metros, né? Depois a gente vai falar dos burrinhos, né? E aí subiria o Planalto, foram 130 curvas, mais ou menos. Pode ser que eles perguntem nas provas que se esses caminhos já existiam porque corria muitas trilhas dos indígenas brasileiros, indígenas de Planalto, fazendo escambo com os indígenas de litoral. Tanto é que as rodovias de litoral de São Paulo são muito a ver com essas trilhas, né? Tem uma rodovia chamada Tamoios, em São Paulo, que é isso. Tem uma que eu não lembro agora, que liga Paraty a Aparecida do Norte. No Paraná, quem é daqui conhece, tem uma chamada Estrada da Graciosa. Então, essas trilhas, elas foram sendo depois melhoradas pela mão de obra escrava, e ele vai usar esse caminho para subir o Planalto, chegar lá em cima, até a cidade de São Paulo, que na época não era bem São Paulo, assim, né? Seria mais ou menos nessa região aqui, assim, que hoje é o centro de São Paulo, né? As margens do tal do Riacho do Ipiranga, né? Só que também se discute a questão aonde que é o grito, né? Não sei se alguém quer falar, vamos mostrar aqui o que é o caminho hoje em dia, né? O caminho hoje em dia é só
pedra, né? Todo pedregoso, cheio de limo. Por isso que a gente não conseguiria, hipoteticamente, subir isso de cavalo. É igual você tentar meter uma Ferrari numa estrada de terra, não vai subir. Aí existe uma tendência de desmoralizar a independência brasileira pelos próprios historiadores brasileiros que falam, mas o cara usou um burrico para subir. Mas o burro é um animal que aguenta isso, e o cavalo... Era o 4x4 da época, É o né? 4x4. Eu acho que eles pensaram bem isso. Não, use um burrico, porque se for meter cavalo ali, não vai dar certo. Essa é a tal da calçada Lorena, que provavelmente ele tenha passado aí. Mas não pegaria bem, né, Monteiro? Ser representado aí ele montado no burrico, né? Num burrico. Aí a gente vê a idealização. Aí que entra, Sim, né, a melhoria da realidade, né? O Monteiro só fazer um comentário, que é uma pergunta que é razoável, é o que é que ele estava fazendo aí, né? E tem a ver com o que o Rogério comentou no começo da nossa conversa, que era a relação de Dom Pedro com as elites que o apoiavam, particularmente a elite paulista e particularmente a família José Bonifácio, que era de Santos. Então ele tinha ido a Santos para prestigiar a família José Bonifácio, então fazer uma visita à família José Bonifácio, e é exatamente essa a razão de ele estar lá. Aí depois ele subia para São Paulo, de São Paulo ele voltaria para o Rio de Janeiro. E por que ele proclama a independência ali às margens do Ipiranga? Que é quando cavaleiros, né, vindos do Rio de Janeiro o encontram para trazer para ele as cartas lá de Portugal, que eram cartas que eram bastante agressivas, inclusive anulavam as decisões que ele tinha tomado no Brasil e exigiam a volta imediata dele para Portugal. Então, Dom Pedro, que era uma pessoa muito voluntariosa, né, teria, isso tudo, como você bem disse, não é nada muito objetivo, mas teria, diante da leitura dessas cartas, enfim, perdido a paciência e ali mesmo teria arrancado, né? Era comum usar uns laçarotes com as cores de Portugal. Era um símbolo de amizade. Tanto é que ele diz, laços fora. As cortes portuguesas querem mesmo nos escravizar. Mas de hoje em diante, meu lema será independência ou morte. Né? Então, essa suposta, né, manifestação, ela tem ali, digamos, um contexto, e esse lugar é um lugar circunstancial. Né? Inclusive, alguns comentam, novamente, há um misto aí de realismo e um pouco também da ironia brasileira, sim, né? Que ele estava meio passando mal, né? Teria comido alguma coisa ali que não teria feito bem e teria parado na margem do Ipiranga para, digamos, as suas necessidades naturais, né? E teria sido apanhado ali nesse momento. Nunca vai ser possível dizer isso com certeza ou não. Fica um pouco no anedotário ou no campo das possibilidades. Mas o fato é que essa é a circunstância que faz com que a independência do Brasil tenha se dado nesse local. Né? Acho que é interessante também a gente pensar, então, na questão do vestuário também, né? Porque aquele traje de gala ali, o traje para você ir frequentar, né, um baile, não seria legal para você subir uma serra, né? Uma serra, o clima quente, úmido ali, e já começa a fazer calor ali. Uma viagem que duraria... ele saiu, aquele trecho ali, era estimulado que ele saiu de Cubatão até chegar no Ipiranga. Ele saiu de madrugada, umas 4 da manhã, chegou quase 4 horas da tarde do dia seguinte. Não seria legal viajar com um fardão, né? Alguma coisa militar, alguma coisa de gala, né? Então, provavelmente uma roupa muito mais confortável também, né? Aí a romantização de novo, né, do quadro. E a própria data, né, Daniel? Você aponta um elemento importante, que é o 7 de setembro, claro, está consolidada, né, essa celebração do 7 de setembro. Mas vários episódios que antecederam e depois também que ocorreram após essa data poderiam ser datas simbólicas da nossa ruptura, né? O 9 de janeiro, quando Dom Pedro I diz que não vai, né, atender à pressão da corte para voltar a Portugal, né? 9 de janeiro, o famoso dia do fico, como a gente estuda lá no ensino fundamental, as primeiras referências que nós temos da independência. Em seguida, 3 de junho, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, e é claro que esse ato demonstra, né, a intenção da ruptura. Ali estava muito claro já. Né? Então, 7 de setembro poderia ser uma data, né, substituída por essas anteriores, ou até pela aclamação de Dom Pedro como rei do Brasil dia 12 de outubro, e depois, finalmente, a sua coroação numa cerimônia realizada dia 1º de dezembro. Qualquer data poderia ser simbolicamente. Que bom, não foi 1º de dezembro, que já é meio férias, né? Então essa é a vantagem, né? 12 de outubro também. Mas o fato é, você tem toda a razão. Você vê como tudo é uma questão de seleção. É uma narrativa que se constrói, uma narrativa cheia de simbolismos, né? Eu pessoalmente, acho isso absolutamente necessário, né? Não faria o menor sentido
retratar o proclamador da nossa independência de calça de viagem, de camiseta suja, muito provavelmente, em cima de um burrico, né? Sim. Quer dizer, ninguém retrata... Não dá moral no exterior, né? Ninguém Levar retrata as suas assim. autoridades assim, né? De fato, a ideia é a narrativa grandiosa, a narrativa que expressa muito mais, digamos, o simbolismo do fato que o fato em si mesmo. Vai criar a grandiosidade, né? Porque se você vai construir um museu para na sala mais nobre dele colocar uma imagem representando isso, então que seja representado da maneira mais nobre possível também, né? Sem dúvida. E o Museu do Ipiranga, que agora, então, aproveitando essa data do bicentenário, será reaberto, né? Vai ser reinaugurado, houve uma grande reforma. Daniel, 150 anos ali, depois nós tivemos um marco importante também, né? Para celebrar novamente a data da independência. O que de fato ocorreu? Isso é bem legal. Centenário? O Sesc Centenário, né, pensando em vestibular, né, eu creio que ele tem aí um atrativo muito interessante, porque estávamos no auge do regime militar, governo Médici, milagre econômico, quer dizer, um governo bombando, né, foi realmente o melhor momento do regime militar, né, vai durar até 73, quando vem a crise do petróleo, e também o regime militar resolve, né, criar uma identificação do regime e do modelo, né, do projeto de Brasil potência com essa figura do passado, que é Dom Pedro. Então, 1972, que é o Sesc Centenário, também há um planejamento, né? Aí, quem volta para o Brasil são os restos mortais de Dom Pedro e de suas duas esposas, Dona Leopoldina e a Dona Amélia, a segunda esposa de Dom Pedro, que voltam, restos que, inclusive, estão no Museu do Ipiranga. Aliás, só um parênteses, né? Em 2012, agora, também 10 anos atrás, a USP fez, inclusive até sem muito alarde, fez uma exumação dos corpos e fez uma análise dos corpos, enfim, né, dos restos mortais, né? Inclusive, Dona Amélia está mumificada. Então, foi uma surpresa. Ela está, embora a pele muito escurecida, ela está preservada, inclusive, com unhas, cílios. Dona Leopoldina e Dom Pedro, evidentemente, só os restos. Mas eles conseguiram algumas curiosidades interessantes. Dom Pedro morreu com 36 anos de idade de tuberculose. E eles descobriram no esqueleto que ele sofreu 4 fraturas na costela. E, provavelmente, essa fratura ela teria prejudicado o pulmão, que teria sido um fator que ajuda a entender uma morte tão precoce, embora na época morria-se precocemente mesmo, mas o fato dele já ter uma insuficiência pulmonar por conta desses acidentes de cavalo, né? Um outro aspecto que é só curioso, mas que sempre se retrata Dom Pedro como uma figura esguia, alta, e ele era relativamente baixinho, né? Tinha em torno de 1,70 m de altura. Para o padrão da época, até não era tão baixo. Mas para os padrões atuais, seria um cidadão mediano, né, em termos de altura. Que nem os né? quadros do Napoleão, sempre é do tamanho do cavalo. Exatamente. Napoleão Era baixinho. E o outro aspecto é que se retrata, inclusive nas representações ficcionais, inclusive de televisão e cinema, Dona Leopoldina como uma mulher gorda, né? E o estudo do seu esqueleto prova que ela era mulher magra. O que ter passado essa impressão? É que ela teve 9 gestações seguidas. Então, ela estava sempre grávida. Né? Que era o sempre meio normal da época. Exatamente. Também. Então, a ideia de que ela era uma mulher gorda, né? E falava, não, porque ela via deprimida, porque não parece corresponder com a realidade. Mas, enfim, os corpos são trazidos em abril. O Sesc Centenário é comemorado de abril a setembro. Né? E, em abril, os corpos ficam passeando pelo Brasil. Eu acho isso um troço extremamente fúnebre, né? Mas fizeram, como agora está ocorrendo com o coração. O coração de Dom Que Pedro. também é muito fúnebre. É muito fúnebre. Então, ficam passeando e termina, obviamente, em setembro, lá quando faz, então, a grande comemoração. Um outro aspecto interessante do Sesc Centenário, que é muito legal para efeito vestibular, que passa, a partir de 72, a festa, a manifestação, a ter esse caráter militar. Até então não havia. É lógico, no regime militar já começava a haver alguma coisa, mas ela ganha, digamos, essa dimensão de 7 de setembro como um desfile militar, uma parada militar, a partir do Sesc Centenário. As festividades eram, via de regra, da sociedade civil. Né? Então, essa identificação de Forças Armadas com o 7 de setembro, e que hoje em dia isso está bastante forte, porque o atual governo é um governo
de um presidente que foi militar, né, o presidente Jair Bolsonaro, mas em 72 foi muito, muito marcante. Sim. E um último detalhe, com a curiosidade, para quem a gente gosta de futebol, né, o governo também vai, além de patrocinar o filme, que você vai comentar sobre o filme, vai também fazer um grande torneio de futebol, que é o torneio da Independência, que vai reunir 20 clubes, é quase uma Copa do Mundo. Né? E o Brasil tinha uma seleção espetacular, né? Só não tinha o Pelé já tinha se aposentado em 71, mas estava Gerson, Rivelino, Jairzinho, Clodoaldo, e o Brasil ganhou o torneio. Uma final emocionante com Portugal de Eusébio ainda jogando, já estava meio baqueadinho, né? E o Brasil ganhando de 1-0. Né? Gol, imagina de quem? Jairzinho, que foi o artilheiro da Copa, vai. Então, assim, é o coroado de sucesso. E você vê que final simbólica, né? Brasil contra Portugal. Né? Exato. Não podia ser outra. Bom, e se tratando de regime militar, como foi a Copa de 78 na Argentina, há de se levantar hipóteses eu estava quanto a pensando isso, exatamente né? nisso. Se não ganhasse. Né? Não cabe a nós ficar especulando coisas sobre as quais não há bases objetivas. Mas, enfim, o fato é que foi coroado de sucesso. Assim como o Centenário, o Sesc Centenário, embora com um perfil muito diferente, né? Quer dizer, associado aí já a um movimento militar no poder, a ideia de identificar a figura de Dom Pedro como uma figura militar. Né? Dom Pedro não era militar, né? Embora as suas roupas, os seus fardões, que eram próprios, ele era um nobre, um príncipe português. Né? Então, essa associação, inclusive física, né? De Dom Pedro, gostava de andar a cavalo, tudo isso busca essa identidade agora com o militarismo, com as Forças Armadas. E vai funcionar muito bem. Até hoje, né, eu, jovem, permita esse comentário pessoal, estudei em colégio militar durante muitos anos, o 7 de setembro era sempre pensado no imaginário como um desfile militar, as Forças Armadas, etc, etc, etc. Esse foi o 7 Centenário. Falando em curiosidades e coisas meio mal resolvidas, Daniel, tem aquele esquema de... Acho que todo mundo aqui já foi no museu ali, né? É sensacional. Quem não for, agora que vai liberar, é muito legal o museu. Recomendamos. Né? Tem um jardim na frente, que é um jardim aos mods europeus, né? É uma réplica de Versalhes. Versalhes, né? é uma coisa assim meio... E aí se discutiu muito. Quando eu fui lá, a primeira coisa, onde é que é o tal do Riacho do Ipiranga, onde eles decretaram a independência? Eu achei, é na frente do museu, alguma coisa assim. Aí a USP, através dos... Né, o pessoal da cartografia, GPS, os caras fizeram um monte de relatos. Eles verificaram que o Riacho do Ipiranga está mais ou menos a 400 metros de onde foi dado o grito do Ipiranga, que dá mais ou menos mais uns 400 metros até o museu. Então, não foi bem no Riacho do Ipiranga. Daí você vai hoje em dia lá no Riacho, dá até pena, assim, aqueles rios de cidade, assim, totalmente concretado, que passa geladeira, sofá velho, assim, eles tentam dar uma limpada, assim, mas é um tietezinho, assim, né? Os caras podiam dar uma garibada ali, né? Tentar fazer uma coisa, já que é histórica, é importante para o Brasil, né? Tá vendo o que é importante? Que tem que esconder essas coisas aí, tá vendo? Eu acho que a partir de 1972, Dom Pedro passa a ter a cara de Tarcísio Meira, né? Exatamente. Que é o filme, né? Independência ou Morte. Independência ou Morte, que, aliás, até como o Daniel comentava antes aqui, né? Encomendado para isso, né? Para esse Sesc Centenário. Financiado pelo governo. Isso. E, inclusive, o filme de maior audiência naquele ano, né? Quase 3 milhões, né? de espectadores. E que vai trazer a Glória Menezes, esposa eterna, né, do Tarcísio Meira, no papel não da esposa, né, do Dom Pedro, sim no papel da Domitila, Marquesa de Santos, né? A suposta amante, suposta ou não? Podemos dizer amante assumida. Ele leva a Marquesa de Santos para morar no palácio. Ela se torna aia das filhas de Dona Leopoldina. Dama, né? Tipo uma dama. Então por Dona Leopoldina realmente é um espírito nobre, né? E a filha de Marquesa de Santos, o Dom Pedro dá a ela o título de Duquesa de Goiás. É o mais alto título da nobreza, ele dá para a filha da amante. E, já que estamos no campo das fofocas, Dom Pedro ainda se relaciona com a irmã da Marquesa de Santos. E ocorre assim, um quiprocó terrível, a irmã tenta atirar nele, e aí Dona Leopoldina se cansa e exige que ela deixe o palácio. Então, toda isso, inclusive, contribui muito para a crise de popularidade de Dom Pedro. Porque Dona Leopoldina era muito estimada. Dona Leopoldina era da família dos Habsburgos, uma mulher extremamente inteligente, né? Muito amiga do José Bonifácio, conhecedora de ciências naturais. Amiga, né? do Schubert, do Goethe, né? Uma mulher de grande, nobre, né? de grande conhecimento. Ela se apaixona por Dom Pedro, realmente. Ela, quando chega no Brasil... Ela gosta do Brasil, né? Ela gosta do Brasil, gosta de Dom Pedro, e ela sofre muito com essa relação, e quando Dom Pedro começa a entrar em declínio, ali no final dos anos 20,
a morte dela, ela morre em 1826, e há uma história que não é confirmada, inclusive nessa exumação, havia a história de que Dom Pedro teria dado uma surra nela, um chute na barriga dela, e ela teria caído da escada, quebrado a perna. Na exumação não demonstra nada, ela não tem nenhum osso fraturado, o que não implica o fato dela poder ter sido agredida, e ela teria morrido em face de uma infecção da perda dessa criança. Então, a morte dela, cercado dessas suposições, ela agrava muito a condição da popularidade de Dom Pedro, né? Então, a Dona Leopoldina é uma figura importante nesse cenário, e a presença da amante é uma dessas coisas que lógico, né, a relativização cultural de cada época, né? Mas hoje seria um escândalo, o cara trazer amante para dentro de casa. Você vê como isso também. Eu não sou muito ligado nesse mundo de fofoca, mas a minha esposa sempre falou sobre o Tarcísio Meira e a Glória Menezes, né? Então você veja como o filme é até meio profético nesse ponto. Então, Dom Pedro aí com a... Só que, no caso, a Glória Menezes entraria como amante, né? E na vida, ela que teria sido chifrada. É legal falar as palavras? Pode ser, né? Beleza. Depois a gente edita. Mas o fato é que, assim, né? Vestibulares aí de arte como o EPG, o ENC, que cobram algumas efemérides e tal, eles podem, eventualmente, né? Por 50 anos do filme, por conta, né? Do cinema nacional dos anos 70, alguma coisa ser cobrada, lembrada disso daí também, né? O Enem, embora não fale muito de cinema, por conta exatamente dessas comemorações, a prova de arte do Enem eventualmente pode relembrar o filme aí também, né? Inclusive no qual, né, é reproduzida a cena do Grito do Ipiranga, né? Sim. Então, o próprio enquadramento, né, do diretor, Carlos Coimbra, vai tentar reproduzir ali em determinado plano bem aberto e tal, o Tarcísio Meira domando o cavalo ali e tal, e puxando a espada para gritar independência ou morte também. Então, ficar ligado nisso aí, nos vestibulares de arte. Lembra muito a crítica que o Platão fazia aos artistas, né? Que é a cópia da cópia, né? Quer dizer, o filme é a cópia da cópia, que é o quadro, que é interessante também essa perspectiva, né? Muito bom. Olha quantas curiosidades, quanto conteúdo a gente pode, né, trazer para vocês a partir, né, de um tema super importante que é a independência. Aproveitando, antes das considerações finais aí, de mais alguns detalhes importantes da nossa independência, se você está gostando, deixa seu like aí para nós, se inscreva no canal para receber as nossas notificações, acompanhar os próximos episódios. Importante a participação de vocês conosco. Monteiro, o que a gente pode trazer de fatos de consolidação da nossa independência? Claro, um país para ser soberano, consolidar a sua autonomia, a sua independência, precisa da sua Constituição, e como isso, né, pode trazer aí elementos de influência, né, da nossa emancipação para a história do Brasil, enfim, para o século XIX, né? Ok, Rogério. A geografia gosta muito, dependendo da prova, falar um pouquinho de epistemologia da geografia, né? Então, o termo território ele é muito utilizado pela geografia, que é alguma coisa que tem relação de poder, né? Então, como o Brasil está ficando independente de Portugal, ele tem que mostrar para a América do Sul que ele realmente tem poder nas suas fronteiras, né? Então, uma coisa que eu acho interessante, vocês da história sempre falam da primeira Constituição brasileira, ali de 1824, falando do poder moderador. Perfeito, é isso mesmo que acho que é importante para a história. Na geografia, dá para fazer um link interessante com os Estados Unidos. Começa a ter a federalização dos Estados Unidos, ou seja, está virando estados. Só que todo mundo mais ou menos lembra que os estados norte-americanos eles têm um nível de independência muito grande. As constituições estaduais lá são fortes, os governadores, até no momento da pandemia lá nos Estados Unidos existiam umas brigas de autonomia. E aqui o Dom Pedro, super esperto, super letrado, falou, vamos dar uma semi-independência. Então, na época dessa Constituição de 1824, né, você tem, em vez de estados, eles têm as províncias, que é um termo bem hispânico, assim, né? Mas que virariam depois os nossos estados. Só que esses governadores, que na época eram chamados presidentes de províncias, eles eram escolhidos pelo Dom Pedro. Isso já mostra que ali ele já dá uma tesourada e que vem se arrastando até hoje no Brasil. Então, os governadores são importantes, mas não tem tanto poder quanto um presidente no Brasil. Isso eu acho que é uma herança dessa primeira Constituição. Enquanto nos Estados Unidos, não, os estados são mais briguentos, assim, né? Outra coisa também que a geografia adora na epistemologia é o conceito de nação. Nação é povo, né? Então, até a independência, você não tem, no bom sentido brasileiro, você tem um povo branco e pardo, que é
o português, ou filho de português, ou é um colonizado pelo português. E os pretos, que são os escravos, que são considerados como objeto ali. Então, não tem uma noção de nação. A partir dali, você tem que focar. Ó, o Brasil vai existir, nós vamos ser um povo mesmo, né? Quem nascer a partir daqui vai ser um brasileiro. A questão de identidade cultural, acho que a sociologia também aborda bastante. Todo mundo precisa de alguma coisa para se identificar, um grupo específico. Então, o português brasileiro ele vai ter algumas diferenças do português de Portugal, muitas palavras indígenas no Brasil, né? Que lá em Portugal eles sabem que eles assistem novela brasileira, mas o estilo, como é que se diz, o sotaque, né? O sotaque português é diferente do nosso. A óbvio. colocação pronominal até, a questão do José de Alencar, dessa época aí também, né? Então você tem que criar um Brasil com cara de Brasil, porque até aquele momento o Brasil tinha cara de Portugal. Outra coisa também que eu acho super legal é linkar a geografia com história, é esse senhor aqui, que é o Simão Bolívar. Então, ali em 1826, qual que é a ideia do Simão Bolívar? Tentar fazer uma coisa que seria um mercado comum, né? Formar um bloco econômico, porque lá na Europa já estava tendo alguma coisa nesse sentido. E o Simão Bolívar falou assim, vamos conversar com o pessoal ali do Panamá, Colômbia, Chile, Peru, para tentar fazer esse congresso do Panamá. Quem boicotou na hora? Estados Unidos, por causa da doutrina Monroe, que cai na geografia e história. Não é interessante para os Estados Unidos ter um cara agitando muito na América do Sul. Na história, talvez eles perguntem da Argentina, né? Porque a Argentina queria dominar a Bacia do Plata, nada de ficar subdividindo em micropaíses, blocos econômicos. E o próprio Brasil, né? O Brasil, então, são os 3 países que não vão ir nessa convenção, nesse congresso do Panamá, e o Simão Bolívar fica meio importante para a Venezuela, para a América Andina, mas sempre as potências regionais, Brasil, Argentina e os Estados Unidos, que vai virar uma potência global, eles vão dar cada um o seu tiro para boicotar o que seria o bolivarianismo, que depois, no século XX, ali por 2012, chega no auge com o Evo Morales. Evo Morales é da Bolívia. Com o Hugo Chávez, né, que é da Venezuela, aí sim, né? Sim. Mas daí o Hugo Chávez consegue porque tem petróleo. Né? Na época, da Venezuela de 1826, é só no blá, 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 né? Exatamente. E o Brasil, com a adoção do regime monárquico, manteve a unidade territorial. Foi muito importante. Enquanto que na América Espanhola você tem essa fragmentação territorial, né? Tem uma coisa interessante que vocês abordam muito melhor do que eu, da geografia. Às vezes pode o pessoal confundir que depois da independência os estados aceitaram de boa isso aí. E não, né? Você vai ter as províncias que virariam estados, elas vão se rebelar, né? Acho que é Maranhão, Bahia... Pará, Piauí, Maranhão, Bahia e Província Cisplatina. Inclusive, em termos de indicação, né, tem um livro que é do ano 2004, que é do Evaldo Cabral de Melo. Evaldo Cabral de Melo, talvez vocês conheçam, porque ele era o irmão do João Cabral de Melo Neto, né, o grande poeta. E eu já falecido, o Evaldo ainda vivo. E o Evaldo ele escreve um livro chamado A Outra Independência, em que justamente é um livro muito interessante, em que ele conta a história da independência pela perspectiva das províncias, particularmente Pernambuco, que ele é pernambucano. Então, como você falou, né? A independência, ela é uma independência da elite do Rio, Minas e São Paulo. É uma independência que está focada no núcleo Rio de Janeiro e o seu entorno. As províncias do norte, elas não tinham essa ligação. Tanto é que muitos dos provincianos do norte viam mais vantagem em se coligar com o governo constitucional de Lisboa do que com o Rio de Janeiro. Por isso se rebelam. Né? E aí Dom Pedro vai ter que precisar dos mercenários, porque o Brasil já tinha um exército fundado por Dom João, mas não tinha, mas não tinha, era muito incipiente. Né? E aí vai precisar dos mercenários para conter essas revoltas. Na Bahia, por exemplo, falando em datas, você fala em datas, muito bacana a tua referência, na Bahia a independência é comemorada dia 2 de julho. Sim. Que é a Batalha do Pirajá, que é quando, finalmente, as tropas contrárias à independência são derrotadas. 2 de julho de 1823. 23, né? o ano seguinte. E, tanto é que, na verdade, eles comemoram as 2 datas. Né? Não vai perder um feriado, não vai dispensar o feriado. Mas a festa da independência, que eles levam a sério, é o dia 2 de julho. Nome de um grande poema do Castro Alves, aliás, né? Então, 2 de julho. E que era nome eu me lembro dessa história, que era o nome do aeroporto de Salvador. E daí, quando morreu, tinha uma liderança política lá, Antônio Carlos Magalhães, quando morreu o filho dele, faleceu o filho dele,
né? Lamentável, morreu jovem. E aí eles trocaram o nome do aeroporto pelo nome do filho. E eu me lembro que eu estava em Salvador, peguei um táxi, o taxista comentou comigo, falou, meu Deus, quando morreu Antônio Carlos, vão trocar o nome do estado, né? Você vê a influência Criaram política. uma cidade, né? Criaram um monte de cidade, rua, avenida. Você vê a influência dessas pessoas. Mas antes, o nome do aeroporto era uma homenagem à independência. Então, o que você comenta é fato. A monarquia, Rogério, não me parece ser o fator essencial para entender a nossa unidade territorial. Sim, mas é um dos elementos. a homogeneidade da elite. Sim. A homogeneidade da elite. Nós tínhamos uma elite agro-pastoril e escravocrata. Quer dizer, a homogeneidade, o império ele vai servir como suporte dessa elite. Sim. E é isso que vai garantir a sua Até que unidade. aumenta, né, a mecanismo, escravidão, né, né? Aumenta a escravidão. Sensivelmente. Exatamente. E até um pequeno comentário sobre isso, sobre essa... Aí no meu outro campo, né, na literatura, mas é a visão que você tem no romantismo depois de tentar fazer um romantismo regionalista, né? Exatamente para valorizar esses vários Brasis que existem dentro do Brasil, né? Para criar essa unidade. O Monteiro acabou de falar da questão de identidade, que se cria ali literariamente, artisticamente também, né? A partir desse ponto. Então você tem o José de Alencar escrevendo o sertanejo, o gaúcho, por exemplo, né? Tentando fazer exatamente com que o pessoal perceba que tudo isso é Brasil também, né? São nossos irmãos brasileiros, criando uma unidade quase que artificialmente nesse caso aí, né? O Visconde de Toné também, né? Com Inocência, que se passa lá no Pantanal praticamente, né? Então... É verdade. Muito bom. Então, gente, agradecemos aí, né, a sua atenção, espero que todos tenham gostado. Agradecendo aqui também aos colegas, professor Monteiro, professor Rodrigo, professor Daniel, pela explanação, pela reflexão aqui sobre o nosso processo de independência. 200 anos, né, merecem ser aí comemorados. Agradecemos, um grande abraço a todos, bons estudos, nos vemos em breve.